Olá, cheguei, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje é dia 16 de julho de 2022 e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Está no capítulo 7, versículo 31. Nós vamos falar da cura do surdo e gago. Ele era surdo e gago, esse homem aqui. Então vamos lá. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom. A gente pode contar aí mais ou menos uns 61 quilômetros mais ou menos de distância, tá? Até o Mar da Galileia, porque ele foi depois para o Mar da Galileia, através do território de Decápolis. Mas de Decápolis a Jerusalém daria mais ou menos aí uns 91 quilômetros, mas ele foi por um outro caminho, né? Fala que ele foi por Sidom até o Mar da Galileia, através do território de Decápolis. Decápolis são 10 cidades gentílicas, formada na época de Alexandre o Grande, e ali eles permaneceram. Eles eram gentios, eles não eram judeus. Então a comunidade judaica não tinha domínio nenhum sobre eles, as leis judaicas não tinham domínio nenhum sobre eles. Eles eram gentios, eram de outras religiões ou de outras religiões, porque ali podiam até cultuar vários deuses, porque os gregos tinham vários deuses. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Agora vamos concordar aí que Jesus está do lado de cá, né, do Mar da Galileia, e ele foi para lá. Chegando lá, a multidão já estava trazendo aquele surdo, ele não ouvia e ele também tinha um problema na fala. No início fala que ele é gago, mas no fim fala que eles cura os mudos. Então ele tinha algum empecilho ali de fala. E aquela multidão trouxe ele ali. Agora a gente fica pensando, Jesus saiu de um lugar, chegou ali naquela região gentílica, aquela Decápolis, aquele conjunto de cidades, e já tinha uma multidão esperando Jesus. Por que será que aconteceu isso, né? Porque Jesus não era dali, Jesus não era daquele meio deles. Então a gente tem que entender, numa passagem antes, que Jesus já esteve ali naquela Decápolis. Um pouquinho voltando na Bíblia, no capítulo 5, fala que Jesus esteve lá e ele expulsou um endemoniado. Vocês lembram aí dessa passagem? É uma passagem muito conhecida. Ele tirou uma legião de demônios de um homem que vivia ali pelos sepulcros. O homem era desesperado, se machucava com pedras, as pessoas se desviavam dele, tinham medo dele, é lógico, né, por motivos óbvios. Ele era uma pessoa agressiva porque existia ali uma legião de demônios nele, que fazia uma influência ali na vida dele. E Jesus foi lá e expulsou. Só que quando expulsou, permitiu que os demônios fossem para os porcos. E os porcos se jogaram ali desfiladeira abaixo e todos eles se afogaram. Os donos do porco ficaram sabendo, expulsou. Jesus foi expulso dali. Mas aqui tem uma passagem que fala aqui, olha. Os que habitavam presenciaram o fato, eu estou lendo aqui o 5, tá, dessa passagem de Marcos 16, 5:16. O que habitavam presenciaram o fato, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirassem da terra deles. Então aquele povo lá expulsou Jesus ali da cidade de Gesara ou de Gadara, porque era muito próximo. Tem alguns lugares que falam endemoniado gadareno ou endemoniado gerazeno. Então Jesus foi expulso dali. Ele foi hostilizado, ele sai daqui, porque aquela região, como era uma região gentílica, havia aí o costume de se criar porcos. Daí a gente entende que não tem nada de judeu ali no meio, porque os judeus têm os porcos como um animal imundo, e ali eles tinham o costume de criar os porcos.
Jesus saiu dali expulso. Só que o endemoniado fala assim para ele. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Olha que coisa interessante aqui. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera e todos se admiravam. Agora a gente entende aqui porque já existiam pessoas querendo receber Jesus e levando aquele surdo e mudo para Jesus curar. Porque aquele endemoniado lá, olha como Jesus usa as pessoas, como Deus faz as coisas. Aquele endemoniado agora era um homem normal, era um homem limpo, era um homem que se vestia, era um homem que estava agora no meio da sociedade e ele estava evangelizando aquela região. E as pessoas estavam ouvindo, porque todos conheciam ele. E eles não podiam negar o que tinha acontecido com ele, porque ele foi liberto dos demônios, ele era conhecido como endemoniado. Então ali ele já foi plantando o evangelho. Olha como Jesus foi lá e plantou uma sementinha, né? A gente fala que a gente tem que falar da palavra, a gente tem que plantar a semente. Às vezes a semente cai em solos diferentes. Aquele homem era um homem endemoniado, mas a semente caiu num solo fértil, por incrível que pareça, porque ele anunciou a Jesus, anunciou a maravilha que aconteceu na vida dele. Ele era fadado a uma hora morrer ali, né? Uma hora o demônio ia tragar a vida dele. Estava usando para prejudicar todo mundo, mas uma hora ia ceifar a vida dele. E Jesus teve misericórdia dele e foi para lá. E a gente tem que ver também uma outra passagem aí nessa entrelinhas, que Jesus saiu lá do meio dos judeus, do domínio dos judeus, e foi para uma região gentílica que era Decápolis. Ali os judeus não tinham domínio nenhum, a religião não tinha domínio nenhum. Então já estava apontando para os apóstolos que o evangelho tinha que sair daquela região de Jerusalém, tinha que sair do meio dos judeus e alcançar outros povos. Se ali fosse uma comunidade indígena, Jesus ia ali naquela comunidade indígena para falar do evangelho. Então, quer dizer, Jesus já estava apontando, vocês vão ter que sair daí, eu não estou morrendo, eu não vou para a cruz por causa de vocês apenas, eu estou para todos, para o mundo todo mundo tem que ouvir a minha palavra. Então, Jesus já sai dali e já vai para aquela região que provavelmente eles falam que você vai fazer ali, a gente nem tem domínio ali, eles nem são judeus, né? O Messias veio para os judeus, né? Entre aspas, não era isso, né? Eles nem são judeus, mas Jesus foi lá e plantou uma sementinha no coração daquele endemoniado. E aquele endemoniado espalhou a Jesus para toda aquela Decápolis, tanto que eles conheciam. Quando Jesus passou por lá, o povo trouxe aquele surdo e mudo para Jesus curar. Já sabia, conhecia Jesus. A gente tem que prestar atenção nessas entrelinhas aí. Aquele povo já conhecia Jesus, tinha sido evangelizado por aquele endemoniado. Olha como Deus usa quem Ele quer. Eu sempre falo isso, né? Deus usa as coisas mais improváveis. Era improvável que um dia um homem endemoniado fosse falar de Jesus, mas Ele falou. E vamos seguir aqui a nossa leitura. Então lhe trouxe um surdo e gago, e lhe suplicaram para que impusesse as mãos sobre ele. Sabia também da imposição de mão de Jesus, hein? Porque imploraram para impõe a mão sobre ele. Já conhecia Jesus. Jesus, tirando-o da multidão à parte, Jesus pegou esse homem e tirou daquela multidão, colocou à parte. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos, colocou os dedos nos ouvidos e tocou a língua com a saliva. Jesus tocou aqui, com a saliva e tocou nos lábios do homem que era mudo. Tocou-lhes a língua com a saliva. Depois, vindos, eles tocou a língua com a saliva. Depois, ergueu os olhos ao céu. Jesus tocou no ouvido, tocou na saliva dele, tocou, né, com a língua, tocou a saliva dele. Suspirou, né, olhou ao céu, suspirou, né, pediu, né, Pai, né,
É aquela coisa, né, a gente sempre quando a gente tá, né, a gente na hora fala, ai, Senhor, né? Jesus também tem aquela parte humana que a gente tem, né? Existia ali uma centelha espiritual muito grande, divina, mas existia nele também uma centelha humana. E quando ele fez isso, ele olha para cima e suspira, né? Pedindo, é meu pai, né? Então ele fala, suspirou e disse, Efatá. Efatá é uma palavra aramaica que quer dizer abra-te. Quando ele fala, abra-te, né? Abra-te os ouvidos, abra-te a boca. E a gente olha que Jesus tirou ele à parte, tirou aquele homem da multidão e colocou ele à parte. Ele queria ter um particular com aquele homem. Eu quero conversar, eu quero fazer esse milagre, mas vai ser à parte. E às vezes Deus tira a gente do meio das pessoas e Deus quer ter um particular com a gente também. Vocês já repararam aí que Deus chama a gente às vezes no secreto, na madrugada, às 3 horas da manhã, não sei vocês, eu de vez em quando deu 3 horas da manhã, eu acordo, eu falo, gente, é para orar. E aí, olha, Jesus chama do lado, sai do meio dessa multidão, eu quero ter um particular com você. Tem hora que é você e Jesus, tem hora é você e Deus. Não tem que ter gente, não tem que ter ninguém junto, não tem que ter influência de ninguém. Tem hora que é você e Deus. Chegou esse momento uma vez para mim, eu tenho certeza que vai chegar na vida de muitos. Deus às vezes quer ter um particular com a gente. E olha aí o que Jesus faz, né? Molha, abre e coloca a mão nos ouvidos e na língua. Eu tenho que falar que no costume grego, costume romano e até mesmo judaico, a saliva, ela tinha funções, acreditava-se que ela tinha funções. Deixa eu marcar aqui, porque senão eu vou esquecer, porque eu, para voltar ao texto, eu vou até grifar aqui onde eu parei, porque depois eu volto e leio tudo de novo. Existia uma cultura, vamos dizer assim, era grego, romana, judaica, acreditavam-se, e acho que até hoje acredita-se que a saliva da gente tem poderes medicinais. E, gente, eu não sei vocês, mas se eu queimo o dedo em algum lugar na hora, a gente molha com a saliva, não molha? Se a gente aperta o dedo em algum canto, a mão em algum canto, a gente já quer molhar com saliva. É uma coisa meio que instinta da gente, né? A gente saliva na hora naquele lugar. Ai, tá doendo, põe a saliva, né? Eu não sei com vocês, mas eu às vezes levo esse gelo. Eu também estou com uma marca de queimado aqui, mas na hora, na boca, já salivei aquele lugar. Então, deve ter alguma verdade nisso aí, porque é um instinto nosso que a gente faz mesmo de estar passando a saliva. Quando a gente machuca um lugar, aperta, dá uma pancada, a gente na hora leva na boca. E aí, olha, abriram-se, eu vou continuar aqui no 35, tá? Eu estou no 7:35. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E falava desembaraçadamente. Olha que benção que esse homem recebeu, gente. Esse homem começou a ouvir e começou a falar desembaraçadamente. Normal, uma pessoa que é surda, ele não passou pelo processo de aprendizagem. Eu vou aprender a falar. Não, ele começou a falar fluentemente, desembaraçadamente, como eu estou conversando com você agora. Começou a falar dessa forma. Mas Jesus lhe ordenou, né? Ordenou aquele povo todo que ninguém dissesse o que estava acontecendo, né? Porque já estava começando a aumentar muito a fama de Jesus, né? E a perseguição lá atrás também. Então, mas contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Quanto mais Jesus falava, gente, né, não fala, quanto mais isso acontecia, mais o pessoal falava de Jesus. Ah, eu faria o mesmo, gente, se eu recebesse uma cura dessa, se eu visse também uma cura dessa, aí eu ia sair falando para todos os 4 cantos do mundo. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo que ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Como eu falei, no final ele fala que é mudo, né? Que ele era mudo. No início fala que é gago, mas aqui fala que é mudo. Não atrapalha o texto em nada. O importante é a gente saber que ele tinha um empecilho na fala, seja gagueira ou seja mudez, e que Jesus curou isso aí. Agora, vamos trazer uma mensagem prática para a gente, né? É lógico que a gente sabe que tem pessoas que não ouvem e pessoas que não falam. Só que essas pessoas, hoje em dia, ela tem muito mais recursos,
né? Ela tem a linguagem em braille, ela tem a leitura em braille, ela tem a língua de sinais. Naquela época não existia nada disso. Então, esse problema era um problema muito sério de você não conseguir ouvir e você também não conseguir ler. Eu separei uma mensagem aqui no livro de... Não sei se está ficando muito extenso, mas eu vou ler porque eu achei muito interessante essa passagem aqui em Isaías 35. Isaías foi o profeta que falou muito do Messias. É um dos profetas mais messiânicos, vamos dizer que ele falava direto do Messias. E olha que ele fala aqui como é interessante. Nós estamos pensando de muito tempo atrás, bem antes aí da vinda de Cristo. Então se abriram os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará. Olha aí que Isaías está falando que ia acontecer e Jesus fez exatamente isso. Curou os coxos, curou os mudos, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar. Agora eu quero trazer uma mensagem prática para os irmãos. Entenda uma coisa aí, nós temos ouvidos, nós temos boca. Vocês já repararam que às vezes as pessoas falam com a gente e a gente ouve só o que a gente quer? Ou então a gente ouve da maneira que a gente quer? Ou então a gente ouve só o que interessa? Vocês já repararam nisso? Você lembra da história de Nabucodonosor? Daniel falou, tu és a cabeça de ouro. Ele só entendeu o que ele quis. Eu sou a cabeça de ouro. É tanto que ele fez a estátua inteirinha de ouro. Ele não fez o peito de prata, não fez o ventre de bronze, não fez as pernas de aço e não fez os pés de aço e barro. Ele fez tudo de ouro, porque ele só ouviu o que ele quis. E a gente tem que parar com essa mania de ouvir só o que a gente quer. Tem muita gente dodói às vezes na igreja que ouve, fica triste com o que ouve, não gosta. Ou então ouve só o que quer, ou então entende do jeito que lhe é melhor entender, e isso gera muita confusão. Que seus ouvidos estejam preparados para ouvir a verdade, seja ela qual for, e não coloque empecilhos, não coloque o eu para ouvir, porque quando você coloca o eu, você começa a peneirar muita coisa que você precisa ouvir e que você não quer ouvir. Essa mania que a gente tem, né? Eu ouço o que é interessante para eu ouvir, eu entendo o que é interessante. A gente tem que ter graças a Deus porque a gente ouve. A gente tem que ter graças a Deus porque nós ouvimos. E a gente tem que dar graças a Deus que hoje as pessoas que não ouvem, que não falam, elas conseguem evangelizar, elas conseguem viver no meio da gente socialmente, normalmente como nós, que era diferente nessa época aqui. Então vamos dar valor ao que você ouve, entendeu? Presta atenção que às vezes vem cajadada, mas Deus exorta quem Ele ama. Então, às vezes a gente ouve uma palavra e a gente não quer aceitar para a gente, porque é uma palavra de exortação e a gente fica meio, ai, não. Ou então, quando é uma palavra boa, aí tudo bem, mas a gente tem que ouvir de tudo quando é da parte de Deus. Nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir, mas muitas vezes a gente vai ouvir o que a gente precisa ouvir. Então, dá valor porque você tem os ouvidos abertos. Efatá, abra-te, abra os seus ouvidos. E outra coisa, a boca, cuidado com o que você fala. A sua boca pode ser, aqui abriu os lábios dele, né? Tirou o impedimento da linguagem dele. A boca da gente pode amaldiçoar e ela pode abençoar. Você vê aqui, eles falaram aqui, ele está fazendo maravilhas, exaltou o nome de Jesus. Esse homem faz maravilhas, ele não somente faz o surdo ouvir, mas ele faz o mudo falar. Eles, proclamaram Jesus assim como, um rei mesmo. Esse homem é um homem maravilhoso, ele é uma maravilha. A gente tem que usar a nossa boca dessa forma também. A gente tem que usar a nossa boca não para amaldiçoar, mas abençoar. A gente tem costume de falar coisas que não devem falar e a gente às vezes sabe que vai machucar uma pessoa e é tão desnecessário isso. Que a sua boca seja uma boca de Deus, que seja usada para falar de Deus, para abençoar as pessoas, que você tenha uma boca de bons conselhos, Olha o que é o ouvir o mau conselho.
você tem ouvidos abertos, né? Efatá, o ouvido seu está aberto. Mas quantas vezes a gente ouve maus conselhos e cai no mundo errado, cai na prostituição, cai no adultério, cai nas drogas, cai nos vícios e às vezes sai de perto de Cristo, porque ouviu coisas que não deveriam ouvir e deu entendimento para aquilo, aceitou aquilo, colocou no coração. Da mesma forma, é a boca da gente, né? Falou que não devia, levou às vezes as pessoas a um pecado com a sua fala. Então, ouvido e fala são órgãos que a gente tem que prestar muita atenção e usar de maneira certa. De maneira certa. Ouve tudo que é de Deus e aceita no seu coração, porque Deus não vai falar nada para você que não seja bom para você. E quando você for usar a sua língua, use de maneira correta. Você fala, você é uma pessoa então perfeita. Estou falando com pessoas aqui que talvez não falam, mas têm condições de gesticular e passar a mensagem que passa de forma certa, correta. Use seus lábios para falar de Deus, porque aí sim você vai ser uma bênção, porque o que Deus deu para você, o seu ouvido e a sua fala, foi para glorificar o nome dele, foi para exaltar o nome dele. Não usa de maneira incorreta, não usa para machucar, não ouça maus conselhos, não amaldiçoe, abençoe as pessoas. Você tem poder para isso. A palavra nossa tem muito poder, entenda isso. A nossa palavra tem muito poder. Use de maneira certa, que você vai ser uma bênção na vida das pessoas e as pessoas vão ser uma bênção na sua vida também. Eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Amém, meus amados?